Então, gente, muito boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, para esse grupo de estudos, para esse masterclass, né? É um prazer enorme ter vocês aqui comigo nessa retomada, né? Você que vai assistir depois, seja também muito bem-vindo. Sinta-se à vontade em fazer comentários, em mandar perguntas. E também a compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, né? Esse é o nosso intuito, que mais pessoas possam se beneficiar deste conhecimento. Então, eu sou Fabrícia Gonçalves da Costa, eu já estou nesse caminho da constelação desde 2016, né? Onde eu comecei... Qual tipo de personalidade é a senhora? Comecei a minha jornada lá com a Olga, foi com quem eu constelei a primeira vez, por indicação de uma querida amiga. Depois eu conheci a Olinda Guedes, depois eu conheci a constelação sendo usada no judiciário pela Bianca Pisato. Depois tenho o prazer de ter estudado já com Frederico Sengoli, que é uma pessoa muito conceituada no mundo do direito, né? No uso da constelação no judiciário. Depois tive o prazer também de estudar PNL sistêmica com William Carrapateiro, que foi a pessoa que me apresentou a Olinda Guedes. E aí eu conheci a Olinda e desde 2017 estou com ela, né? Venho fazendo formações e vivências, venho experimentando a constelação, os florais de Bach, por meio dos conhecimentos da Olinda. E tenho muito dela em mim. E tenho o prazer também de fazer parte agora da Heringer Novário, onde eu faço especialização em direito sistêmico. Já tive a oportunidade de estar 2 vezes com a Sophie Heringer, que é a mulher do Bert Heringer, que também fala de felicidade. E esses são os meus pais, Miguel e Palmira. É dali que eu venho. É do encontro desses 2 imperfeitos que eu surgi, né? Então, essa sou eu, um pouquinho de mim. Também sou esposa, sou mãe, sou filha, sou irmã, sou professora, sou advogada, sou consteladora e gosto de estar aqui com vocês, né? Isso alegra muito o meu coração. E aí eu pergunto, quem é você? Você tem se permitido se olhar no espelho nos últimos dias? Você já fez essa pergunta? Quem eu sou? De onde eu vim? E mais, para onde eu quero ir? Porque para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? E nós somos essa misturinha aqui do preto com o branco, do pai com a mãe, do bom com o mal, da noite com o dia. Nós somos a mistura da vida e da morte. Nós somos a mistura do certo e do errado, do bom e do mal. Nós somos fruto do encontro de um homem e de uma mulher. E querendo ou não, gostando ou não, conhecendo ou não, nós somos 50% cada um deles. E reverenciar isso faz com que a nossa vida tenha um sentido totalmente diferente. E essa foi uma das grandes descobertas que Bert trouxe, né? E eu venho observando nesse tempo todo o quanto honrar pai e mãe faz diferença na nossa vida. Faz diferença na nossa vida pessoal, profissional, faz diferença na nossa vida financeira, faz diferença na nossa saúde, na nossa prosperidade, na nossa felicidade. Então, de alguma forma, fazer as pazes com esses 2 aí significa fazer as pazes consigo próprio, sem preferências, né? Uma árvore
sem raiz forte, vai ser uma árvore fraca. Ela não vai dar bons frutos. Ela pode até dar frutos, mas não serão bons frutos. E ela não será uma árvore resistente, uma árvore próspera, uma árvore saudável. Para que a árvore seja saudável, ela precisa, pelo menos, honrar as suas origens, honrar as suas raízes. E aí, eu convido vocês a pensarem: quem eu sou, de onde eu vim, qual a minha descendência, o que será que eles passaram para que eu estivesse aqui hoje? O quanto já foi pago para que eu estivesse aqui hoje? Eu penso que essas são perguntas que a gente não costuma fazer normalmente. E essas foram perguntas que Bert foi se fazendo ao longo dos anos. E ele foi observando que nós somos teias, que nós somos conexões. Que quando a gente nasce, a gente não herda só a cor dos olhos, do cabelo, o jeito de falar, de andar. Não. Nós herdamos também as culpas, os medos, os fracassos, as derrotas, muitas vezes as dívidas. Herdamos muito mais do que material genético. Herdamos também as cargas emocionais. E perceber a grandiosidade que tem por trás da nossa existência faz com que eu vá para o meu lugar e tome a força daqueles que vieram antes de nós. Somos seres integrais. Somos corpo, somos mente, somos espírito. E tudo está interligado, assim como na árvore. O corpo, aquilo que é fora, tem muito a ver com o masculino e com tudo que vem do nosso pai. A mente, que é aquilo que está dentro, tem tudo a ver com o feminino e com tudo que vem da nossa mãe. E o espírito é aquilo que vem de Deus, que vem da alma, que vem do divino. Então, se de alguma forma alguma dessas áreas não está bem em mim, isso vai refletir nas outras áreas. Não adianta nada eu ter um corpo perfeito, cuidar super do meu corpo, mas não cuidar das coisas que eu penso, das coisas que eu sinto. Isso vai refletir. Da mesma forma que eu também não posso esquecer da minha alma, da minha essência, da minha verdade. E às vezes, por conta das coisas que nos acontecem, a gente vai criando cascas. E isso faz com que a gente se perca da gente mesma. A gente vai se entristecendo, se emburrando de alguma forma, até emburrecendo, por que não? A gente vai esquecendo das coisas que a gente aprendeu sobre a gente mesma, em primeiro lugar. A gente vai ouvindo muito o que os outros dizem ao nosso respeito e a gente esquece daquilo que a gente é. E isso faz com que a gente se sinta muito fraca. Muito, muito fraca. Soluções sistêmicas para a vida é uma forma que eu achei de trazer todo o conhecimento da constelação familiar, de tudo que eu já venho estudando por meio da PNL, por meio da inteligência emocional, por meio do corpo fala, por meio do conhecimento sobre sintomas e doenças, sentimentos, emoções, que eu me proponho a auxiliá-las a se conectar novamente com o fluxo da vida. E soluções sistêmicas é porque o pensamento sistêmico, o conhecimento sistêmico que Bert nos trouxe, ele pode ser aplicado em todas as áreas da vida. Pode ser aplicado no âmbito pessoal, profissional, pode ser aplicado também para os conflitos
que são gerados no decorrer da nossa vida, conflitos pessoais e também conflitos que envolvem outras pessoas. As soluções sistêmicas também podem ser levadas para as escolas, porque a escola passa a ser uma extensão da família. Ela é composta por famílias. Professores têm família, diretores têm família, têm história. As crianças, mais do que nunca, têm família, têm histórias. E elas levam aquela história também para a escola. E se aquela história não é honrada, não é respeitada, aquela criança vai ter dificuldade em estar naquele lugar. Muitas vezes ela tem dificuldade de aprender porque ela está ocupada com os assuntos de seu pai, de sua mãe, de sua família. Olinda Guedes já dizia e diz sempre: antes da felicidade, a lealdade. Por isso que as crianças desenvolvem tantos sintomas e doenças, porque estão mostrando, estão trabalhando pelo seu sistema. A constelação também é levada para as empresas, porque a nossa vida é baseada numa empresa. A primeira grande empresa que a gente faz parte é a nossa família de origem. Ali há uma empresa, ali há uma estrutura, uma hierarquia. E quando eu não tenho sucesso nessa minha empresa primeira, dificilmente eu vou ter sucesso nas outras empresas. Eu vou ter dificuldade em empreender na vida. Se eu não consigo honrar a vida que eu recebi, eu vou ter muita dificuldade em empreender. Eu vou ter dificuldade em liderar. Eu vou ter dificuldade em aprender e em ensinar. Então, primeiro recebemos a vida, depois tudo mais a gente faz com aquele que recebeu. E aí agora, para se conectar um pouquinho com essa vida, eu quero iniciar fazendo um exercício sistêmico com vocês de conexão. Você que vai assistir depois também pode se permitir fazer esse exercício de conexão. E aí você senta numa posição bem confortável, com seus pés bem aterrados no chão. Solta todo o ar pela boca e se permita, nesse momento, a sentir. Tente não pensar em nada. Tente apenas sentir. A sentir o ar que entra e que sai. A sentir os impulsos do seu corpo. A sentir sua cabeça, seu tronco, a sentir os membros superiores e inferiores. Permita agora a se sentir. Sinta a força que vem e que chega até nós por meio do encontro de um homem e de uma mulher. Se conecte com o divino. Se conecte com a sua essência. Inspira e expira. Sinta que raízes profundas saem agora do seu pé direito, te conectando com a essência masculina. E com todos os homens do seu sistema. Sinta também do seu pé esquerdo raízes profundas saindo. E assim você se conecta com a matriz feminina. E com todas as mulheres do seu sistema.
Pela cabeça, agora você se conecta com a essência de alma e com aquilo que é divino. E assim, novamente, tudo dentro de você vai se integralizando. Corpo, mente e espírito. Pai, mãe e o divino. Se permita se conectar com a sua verdade, com a sua essência. Com aquilo de mais precioso que existe dentro de você. Respire bem forte. E perceba o quanto o seu coração se expande agora, por meio dessa conexão. Se permita. E diga sim a tudo isso. Sim. 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 Isso. E aí, como num passe de mágica, você vai voltando no aqui e no agora. Respira bem fundo. Mexe um pouquinho com as suas mãos, com o pescoço. Isso. Tudo bem? Foi bom? Foi bom ou ruim? Bom, É sempre bom, né? É sempre bom. Então, Bert Hellinger, o criador da constelação familiar, por meio da sua observação, da sua permissão interna, dedicou a sua vida a experienciar aquilo que fazia bem para as pessoas. Desde a sua juventude. E no seu livro, Meu Trabalho, Minha Vida, ele fala de todas as experiências que ele teve, desde o começo de sua vida, onde ele foi refugiado da guerra, a experiência que ele passou vivendo com povos africanos, depois a experiência que ele teve em conhecer a constelação familiar e se intrigar com aquilo que para ele era tão diferente naquele momento. Ele que já vinha estudando relacionamentos humanos, estranhou, mas se permitiu a observar. E depois levou isso para a vida das pessoas, porque percebeu o tanto que isso fazia bem. E deixou um legado de mais de 110, eu acho, livros escritos, onde ele fala de suas experiências. Nunca teve a intenção de escrever nenhum livro, mas sempre permitiu que o seu trabalho fosse anotado, copiado e até mesmo divulgado, para que mais pessoas pudessem se beneficiar daquilo que ele observou. E é isso que eu venho fazer aqui hoje também.
do meu lugar de pequena, honrando tudo que eu aprendi e venho aprendendo com esse homem incrível, compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho vivenciando todos esses anos, por meio da constelação. Então, constelação familiar é uma abordagem de cunho filosófico, prático e vivencial sobre os relacionamentos e tudo que conduz a vida ao êxito. Ela deve ser aprendida, mas mais do que aprendida, ela deve ser vivenciada. Tem coisas que não dá para explicar, né? Ela vem da terminologia alemã, porque Bert Hellinger era alemão. Então, em alemão, constelação familiar é Familienstellung, que significa família em colocação. Aquilo que faz com que o amor volte a fluir. A ordem que faz com que as coisas fluam novamente. Muitas vezes, por conta das dinâmicas, a gente sai da ordem. E aí, então, a constelação faz com que algo se coloque em ordem novamente. Por isso que ela é uma ação. Ué, meu telefone ligou sozinho, né? Está tudo bem. Não consigo nem desligar o telefone. Desliguei. Desculpa, gente, alguma coisa aconteceu aqui no meu telefone. Então, constelação familiar nada mais é do que colocação da família. Ou recolocação da família. Porque às vezes a gente se perde e aí algo precisa ser colocado de novo em ordem. É isso que acontece com a gente, às vezes, e é isso que também acontece com as famílias. Né? Ela não possui qualquer relação, nem com astrologia, nem com misticismo, nem com religião. É ciência pura e aplicada, com base na terapia primal, na biologia, na matemática, na ciência e no amor. É uma abordagem prática e vivencial, pois não é racional. Ela é sentida e experimentada. Não dá para explicar muito o que é a constelação familiar. A pessoa precisa sentir, ela precisa se permitir estar aqui. Bert se deparou, então, porque é assim que ele usa, né? Me deparei com a constelação mais ou menos na década de 1980, onde ele participou, então, da Semana de Psiquiatria em Lindau, nos Estados Unidos, com a psiquiatra Thea. Ele ficou profundamente comovido com o trabalho desenvolvido por ela com as famílias. Foi lá que tudo começou, um trabalho desenvolvido com famílias. Ele não conseguiu entender no primeiro momento, tampouco explicar os fundamentos e o contexto. Depois ele voltou de novo, novamente, para aquele congresso mais 3 vezes. Ficou profundamente comovido com o trabalho realizado. E percebeu que não era racional, não era teórico, era sim sentido e experienciado. Assim, Bert então percebeu que a nossa vida poderia estar ligada ao destino de outros membros da nossa família. E depois chamou essa ligação de emaranhamento. Então, quando eu disse para vocês que a gente não herda só a cor dos olhos e dos cabelos, nem o jeito de falar, que a gente herda muito mais, e que muitas vezes os nossos destinos estão interligados com aqueles que viveram antes, eu não estou falando de vidas passadas, eu estou falando de gerações passadas, porque a nossa vida vem de muito longe, né? Bert observou que às vezes as coisas se repetiam, e assim ele foi observando. Observou também
que não era dinheiro que trazia felicidade, pois ele viveu com um povo muito pobre, e lá eles eram felizes, mas lá eles se respeitavam, eles se honravam. Lá, quando alguém fazia algo de errado, eles colocavam numa roda e começavam a falar o que aquela pessoa tinha de bom. Esse era o trabalho que Bert aprendeu a fazer desde muito jovem. Já em 2002, foi criado, então, a Heringer School e a Heringer Ciência, responsável pela multiplicação dessa abordagem, presente atualmente em mais de 38 países. Por isso, em uma constelação familiar, fica evidente, por meio dos representantes ou bonecos, os excluídos, a quebra da precedência e o desequilíbrio. E aí, quando a gente fala de excluídos, a gente fala de pertencimento. Quando a gente fala de precedência, a gente fala da questão da ordem, da hierarquia, e o equilíbrio, que tem a ver com a compensação. No início, né, esse trabalho ele ocupava-se primordialmente das relações pessoais, com isso conseguiu trazer à tona as ordens do amor, fundamentais e responsáveis pelo sucesso ou fracasso de nossa vida, e hoje se faz presente em muitas áreas. Então, a constelação se faz presente na saúde, nas empresas, nas escolas, no judiciário e também nos trabalhos terapêuticos. A constelação já é vista também como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional, pois ela nos ajuda a colocar a vida de novo no fluxo. A constelação familiar ocorre de forma simples e profunda. Ela pode ser feita num trabalho em grupo, ela pode ser feita num trabalho individual, ela pode ser feita por meio de uma carta, de um filme, de uma história, de uma conversa. A constelação familiar é aquilo que vem para completar algo em nós, algo que falta. Então, a constelação familiar heringiana mesmo, porque existem já outras coisas por aí que as pessoas estão dizendo que é constelação, mas que na verdade não é, né? Mas quando se trata da constelação criada por Bert Hellinger, o invisível passa a ser visível. E aí Bert dizia que a constelação ela é como um farol que vem colocar luz, foco em algo que a gente não consegue perceber normalmente porque estamos no piloto automático. E aí a Olinda diz, passamos a ver o além do aparente. E esse foi o primeiro livro da autoria dela. Muitas vezes a gente não se dá conta das repetições. Por quê? Porque a gente está envolvido emocionalmente. E aí existem duas ordens básicas que faz com que a vida flua, que determina os resultados do sucesso e do fracasso na vida e nas relações. O primeiro deles, todos têm o mesmo direito de pertencer. E quando eu excluo, quando eu nego algo, eu acabo repetindo aquilo que já houve antes. Tem também, todos têm um lugar que lhes cabe dentro do seu grupo, que varia conforme o tempo de pertencimento a este grupo. Há, portanto, uma ordem hierárquica de precedência. E quando essa ordem ela é violada, as coisas não fluem. E aí a Olinda também diz, sem ordem não tem progresso. Então, se por algum motivo a minha vida não está tendo progresso, ela não está fluindo, é porque algo foi violado ali, Há uma violação. Algo não está fluindo. E aí, por meio da constelação familiar, a gente consegue, então, observar o que houve ali. Por que não está fluindo mais? Quem chega antes ao sistema tem precedência em relação aos que vêm depois. Então, assim, um casal chega junto, chega no mesmo momento, não tem melhor nem pior. Eles são iguais perante um ao outro. E são iguais também perante os filhos. Não tem melhor nem pior. Perante os filhos, os pais são iguais. E quando esse filho escolhe um, automaticamente ele diminui o outro. E isso vai gerar muitos sintomas na vida desse filho.
ele vai ter prejuízos mesmo na sua vida. Também em relação aos filhos, a gente deve obedecer à ordem de chegada, do maior ao menor. E se por algum motivo alguém não pôde ficar, alguém morreu antes de nascer ou com poucos dias de vida, essa pessoa deve ter o seu lugar de pertencimento respeitado, para que os outros possam ocupar o seu verdadeiro lugar. É muito ruim, por exemplo, ser o segundo e achar que é o primeiro. A sensação é de que essa pessoa está o tempo todo calçando um sapato que não é seu. A mesma coisa acontece nos trabalhos e também nas amizades. No trabalho, na amizade, nós somos iguais. Mas dependendo do lugar que a gente está, a gente precisa respeitar a hierarquia. Por exemplo, no trabalho, quem é o chefe? Somos iguais, mas eu respeito o cargo que ele representa. Então, eu não respeito a pessoa, eu respeito o cargo que ela ocupa. Por ela estar naquele cargo, às vezes eu me submeto. Mas isso não tem nada a ver com diminuição, apenas com respeito à hierarquia, que tem a ver com subordinação e não submissão. É bem diferente os termos. Em uma família, a ordem de precedência, às vezes, é invertida quando um filho assume algo pelo pai ou pela mãe, se colocando acima deles. Isso vai trazer violação de ordem. Todavia, a observação da ordem de precedência é determinante para o sucesso ou fracasso, a vida e também a morte. Porque muitas vezes a consequência de um fracasso é a morte. É o desejo oculto de morrer. E aí também na constelação a gente trabalha com a questão da consciência pessoal e da consciência coletiva. Muitas coisas são nossas. Muitas coisas têm a ver com aquilo que eu já vivenciei, com aquilo que eu já experienciei. Mas muitas coisas também são herdadas, né? Especialmente quando diz respeito a algo que é muito desproporcional ao contexto. Sabe, situações que aparentemente seriam normais para qualquer outra pessoa, mas que para mim naquele momento é demais. É muito desproporcional ao contexto. E isso tem muita ligação com coisas que não são minhas, com coisas que são herdadas, com coisas que são honradas. Né? Um exemplo seria aquele medo que aparece, um medo de algo que eu não sei o que é, nem do que. Eu só sei que eu tenho medo. Um medo inexplicável. Tem muitas pessoas que têm medo da falta. Medo mesmo. Tem dinheiro, tem bens, tem emprego, tem uma vida segura, mas ela tem um medo de perder. E aí, quando a gente vai ver a história dessa pessoa lá atrás, teve muitas perdas, teve muita necessidade mesmo. Então, veja, a gente herda também esses medos. E aí eu preciso sempre desconfiar. Isso que eu estou sentindo é meu, é de alguém ou de alguma coisa? E aí logo o nosso corpo, ele denuncia, porque o nosso corpo, ele sabe. Ele nos denuncia, é que a gente não presta atenção no corpo. A gente fica mais preocupado com aquilo que a gente pensa do que com aquilo que a gente sente. E a constelação, ela nos convida a prestar mais atenção no nosso corpo, nesse sentir. E aí a gente passa a ficar mais sensível quando a gente se abre a esse sentir. E as cascas vão ficando pelo caminho. Né? Claro que a gente fica muito mais suscetível a tudo e a todos, mas vale a pena, esse caminho vale a pena.
Então, a consciência pessoal é aquilo que é meu, que tem a ver com as minhas vivências. E a consciência coletiva tem a ver com aquilo que é do todo. Agora, por exemplo, com a situação de Covid, nós vivemos e vivenciamos, agora já um pouco menos, uma consciência coletiva de perigo iminente de morte. Né? Todos nós tínhamos medo de morrer. Em menos ou maior grau, todos nós tínhamos. Eu tive medo de morrer, medo de perder as pessoas que eu amo. A vida, de alguma forma, estava em perigo, né? Então, em uma família, falando também da questão da consciência, um ou ambos os parceiros já tiverem sido casados ou tiverem tido um relacionamento significativo, os parceiros anteriores têm precedência e necessitam ser reconhecidos e respeitados, pois poderá ser representado mais tarde por um filho. E aí há a identificação. E vem também a questão da consciência coletiva, porque às vezes aquele filho não vivenciou aquela história, mas ele também herdou aquelas vivências, né? E se for desrespeitado, se for respeitado e acolhido no coração da nova família, o filho não precisará representar, a ordem original é restabelecida. Isso acontece também com ex-parceiros, ex-parceiras, mas acontece também com membros da família que foram excluídos por conta de destinos muito trágicos, por conta de situações que as famílias achavam que não era certo, né? O julgamento moral. Até muito pouco tempo atrás, ser mãe solteira era uma coisa muito ruim vista pelas pessoas, isso era escondido, né? E aquela que foi mãe solteira, muitas vezes a sua filha depois vai ser mãe solteira também. Então, veja, o que é isso, Fabrícia? Isso tem a ver com a memória coletiva daquela família. Assim também como os destinos trágicos, as doenças, os acidentes, né? A consciência coletiva faz isso, que alguns dizem já que é o grande Wi-Fi onde a gente está interligado. Eu não vivi aquilo, eu não experienciei, eu nunca passei pelaquela situação, mas eu trago aquelas memórias em mim e acabo repetindo elas mais cedo ou mais tarde. E tudo isso não é consciente, né? Então, veja o que acontece, o que a gente realmente vê. Diante de qualquer problema, diante de qualquer imprevisto, diante de qualquer sintoma, a gente olha só lá para a pontinha do iceberg, a gente olha só para aquilo que é consciente, mas a gente é enganado, porque existe tudo que está embaixo, que geralmente é muito maior do que aquilo que aparece. Pois tem, além do consciente, tem aquilo que é meu, que é individual, tem aquilo que é grupal, que tem a ver com a minha família de origem, tem também aquilo que é inconsciente, que eu nem sei que aconteceu, mas houve, faz parte da minha existência, e tem também aquilo que é coletivo, que faz parte de uma nação, por exemplo, que faz parte de um povo, de uma cultura. Eu não sei como foi, eu não vivenciei aquilo, mas eu herdo aqueles sentimentos e até mesmo aqueles costumes, aqueles medos, aquelas crenças. Por isso que é tão difícil mudar uma crença, porque uma crença está mais instalada lá no inconsciente do que no consciente. E muitas vezes, né, a ciência já explica, a neurociência, que 10% do tempo nós estamos no consciente. Todos os outros 90% do tempo nós estamos atuando lá no inconsciente, lá no invisível. E aí, falando dessa questão já de conhecimentos sistêmicos para a nossa vida aplicada, existe a boa consciência, que é aquilo que eu faço igual só para pertencer, eu não me questiono. Existe a má consciência, que é quando eu começo a questionar as coisas que acontecem na minha vida. Que eu não fico naquela de Gabriela, é assim, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim.
Não, eu começo a me questionar o porquê disso. Apareceu um sintoma. Para que isso? Né? Mais do que porquê, é o para quê. Teve uma briga na minha família. Para que isso? Para que isso agora, nesse momento? Né? Tudo que nos acontece tem uma justa razão. Absolutamente tudo. Nada é por acaso. Né? E aí, então, a gente observa que as crenças, as culpas, as dores, as lealdades e também os medos têm a ver com essa boa e com essa má consciência. Tem a ver com aquilo que é meu e com aquilo que é coletivo, tem a ver com aquilo que eu herdo. Então, o conhecimento sistêmico na prática trabalha com tudo isso. E muitas vezes a minha vida não vai para diante porque eu estou presa num desses links aí. Ou é nas crenças, ou é por conta da culpa, minha família não prosperou, então eu também não prospero, minha família não foi feliz no trabalho, então eu também não sou, minha família não foi feliz nos relacionamentos afetivos, então eu também não sou. Percebe? As doenças também têm muito a ver com as doenças da minha família. As dores. Quais eram as dores e os sofrimentos da minha família? Eu estou repetindo eles agora, será? As lealdades, o que eu faço igual só para pertencer? E os meus medos, será que são meu mesmo? Né? Eu tenho vivido, eu tenho experienciado, Fabrícia, nos últimos tempos, medos, né? Que eu tenho certeza que eles não são meus. Medo da minha mãe, medo das minhas avós, talvez, medo das minhas tias, medo que não são meus. Tenho experienciado isso, né? E olha que eu já estou nessa caminhada, olha que eu já tenho consciência disso. Então, esse processo de desenvolvimento pessoal, ele não acontece do dia para a noite, né? Nós somos cebolas, nós somos capas, nós temos capas. A gente vai tratando uma coisa e outra coisa vai aparecendo. É um caminho sem volta, mas é um caminho que vale muito a pena. Além de todas aquelas coisas que a gente herda, tem a questão da sabotagem, porque muitas vezes nós estamos num ciclo de autossabotagem, a gente não se acha liberado para fazer diferente, tem medo de não pertencer mais, então eu continuo fazendo igual só para pertencer. E tem a questão também da permissão, muitas vezes nós não achamos ou não temos mesmo permissão interna para realizar, para fazer aquilo que a gente deseja. E aí a gente vai se boicotando. Então, todos esses itens a constelação nos ajuda, né? E Bert dizia que algumas pessoas continuam acenando para o velho trem quando o novo já estacionou na plataforma. Eu gosto tanto dessa imagem, mas ela ficou meio torcida aí, mas dá para entender, eu penso. Então, a vida, ela é vivida no aqui e no agora. Mas muitas vezes mesmo, nós ainda estamos olhando para o passado. E quem é minha aluna aqui, quem já fez algum trabalho comigo, sabe que esse é um assunto que a gente sempre acaba falando. Esse é o assunto que mais faz com que a gente emperre. É o presente e o passado. Nós estamos aqui, 27 de julho de 2021, mas muitas vezes a gente está preso ainda, olhando para coisas lá do passado. Como, por exemplo, né, como eu tenho atendido pessoas que estão emocionalmente em idades que não correspondem com o seu RG. E por que isso acontece, Fabrícia? Por conta das nossas dores. Especialmente por conta que, com essa questão do Covid, com essa questão dessa eminência do perigo de morte, tudo aquilo que estava embaixo do tapete saiu. É uma oportunidade que a gente está tendo, né? E esses dias eu até vi uma pessoa que estuda
mesmo a existência humana, e essa pessoa estava dizendo que de tempos em tempos existe essa seleção natural, né? Onde aqueles que ficam é como se passasse por uma peneira. E eu não sei se é certo dizer isso ou não, a gente ouve tantas coisas, mas eu penso que a nova era já chegou, né? Nós já estamos num mundo diferente. E quem não se abrir para esse diferente, não vai ficar, infelizmente. Não é a Fabrícia que está dizendo, mas é o que eu venho observando e que os estudiosos já vêm dizendo há bastante tempo. Vocês observaram, não sei se vocês ficaram sabendo, mas dizem, né, que nessa semana agora, de final de julho, vai fazer o maior frio no Brasil que não fez há mais de 100 anos, né? É igual à gripe espanhola. Faz mais de 100 anos que houve aquela seleção natural, né? Quem viver, verá, é claro, né? Mas eu penso que se a gente está tendo essa oportunidade de ficar, a gente pode fazer um pouquinho diferente. Adultos difíceis traz dentro de si uma criança muito machucada. E agora, cada vez mais, a gente está tendo a oportunidade de falar dessas coisas que até muito pouco tempo não tinha essa possibilidade, né? Eu vejo a constelação, assim, como, para mim, e para muitas pessoas que eu observo, como um divisor de águas, como era a minha vida antes da constelação, como era a minha vida depois. Assim também como é para muitas pessoas a barra de Axis, assim como é para muitas pessoas a terapia CNT, que é da Sandra? CNT, né? São coisas que Deus vai disponibilizando para as pessoas serem melhores. Assim como lá no ano de 2000, surgiu o acampamento para quem é da Igreja Católica, né? Tantos movimentos que foram inspirados pelo Espírito Santo mesmo, para que as pessoas fossem se trabalhando. E cada vez mais vai aparecendo meios das pessoas irem se trabalhando. Tem o coach também, que é uma ferramenta muito nova, até muito pouco tempo ninguém sabia o que era coach. A psicologia também, as terapias holísticas, tudo isso veio para fazer com que o ser humano possa se trabalhar, né? É um mundo de possibilidades. A constelação é a única, Fabrícia? Não. Ela é a certa? Não sei. Para mim, tá bom. Eu gosto muito, né? E estou aberta a falar de constelação para todas as pessoas que quiserem. Quem quiser me colocar à prova, eu não vou para o embate, né? Mas quem realmente está a fim de mudar a sua vida, eu posso garantir que muda. E para que esse grupo de estudos, Fabrícia? É para a gente poder trocar ideias, para vocês trazerem também dúvidas, para vocês fazerem perguntas. Esse é o intuito. Hoje eu fiz esse apanhado do que é constelação, porque eu penso que, acho que a cada semana eu devo receber pelo menos umas 5 mensagens. O que é constelação? Então, essa primeira aula, né, essa primeira sala nossa, é justamente para falar o que é constelação e o que não é constelação. E como ela vem atuando. Como foi feito esse trabalho da constelação nesses quase mais de 40 anos? Por meio da observação, por meio daquilo que deu certo, que não deu certo. Claro que Bert também foi mudando
coisas que ele achava que era lá no começo, já agora, já no final de sua vida, né? Porque ele morreu, faz 2 anos que ele morreu. Tem coisas que ele já não achava que era mais como era antes, ele já tinha observado que era diferente. Assim como eu também, nesses quase 3 anos já de atendimento, né? Eu estava fazendo uma conta esses dias com meu marido. Eu acho que eu já atendi quase 500 pessoas nesses 3 anos, né? Então, 500 histórias diferentes, coisas parecidas, muitas, mas sempre em contextos muito diferentes. Já dá quase para escrever um livro, né? De tanta coisa que aparece. Coisas fáceis e coisas difíceis, né? As pessoas sofrem muito. E o melhor de tudo isso é ver que depois elas se transformam mesmo quando elas se permitem, sabe? Assim como a minha vida foi transformada. Porque eu falo muito de constelação agora, mas eu primeiro experienciei constelação, né? Eu já tive diagnóstico de bipolaridade. Eu já sofri muito porque eu não aceitava ter perdido um filho, né? Fiquei muito doente por conta disso. Já agora, recentemente, eu participei de uma vivência onde eu pude observar que as queixas que eu tinha com relação à minha mãe, provavelmente a minha mãe também tinha com relação à mãe dela, né? E eu fiz um exercício que eu nunca tinha feito antes. Eu falei, nossa, eu nunca tinha olhado por essa perspectiva. Porque a gente olha só do nosso lugarzinho, né? A gente tem dificuldade de fazer esse movimento. Vou lá olhar do lugar dela para ver para onde que ela está olhando. E às vezes sair do nosso lugar e ir lá no lugar da nossa mãe, ver como é que é a vida lá no lugar dela, faz com que a gente mude de perspectiva. E eu falei sobre isso sábado, né? Eu tive agora nessa última semana uma crise de nervo ciático, não sei como é que chama isso. Uma crise inflamatória do nervo ciático. E aí no sábado eu fiquei o dia inteiro praticamente com as pernas para cima, né? Aí eu fiz um videozinho dizendo que às vezes a gente tem que mudar a perspectiva, né? A gente tem que olhar de outro ângulo, né? A vida fica diferente olhando de cabeça para baixo. E às vezes quando eu saio do meu lugar, eu vou lá no lugar daquele com quem eu tenho conflito, faz com que eu veja as coisas de um jeito um pouco mais expandida. Né? A mediação faz muito isso, né? Troca de papéis. Ah, e se você fosse o fulano, o que seria para você se fosse com você essa situação? E aí, quando as pessoas fazem esse exercício de se colocar no lugar do outro, algo muda. Né? E a constelação ela vem justamente nesse sentido de fazer com que a gente olhe de uma forma um pouco diferente para os nossos contextos, para os nossos sofrimentos, especialmente para aquilo que é natural. Especialmente aquilo que é natural. Todas vocês aqui já constelaram? Já constelou, Luzia? Mais ou menos? A Luzia tem que vir constelar. A Thalita já constelou, né? Porque a constelação, Fabrícia, ela a biossistêmica, que é o curso que eu fiz por último, ele é baseado nas constelações, né? No Uhum. Brainstorm e tudo, né? Então, a gente fazia os movimentos no curso, Ah, parecia. tá. Tem até o acesso ao inconsciente com bonecos, né? A partir da coluna. E foi isso até que me chamou a atenção para a constelação, porque eu comecei a achar muito legal, mas a gente fazia uns movimentos de constelação, de olhar para o nosso familiar, para olhar para a dor, para as perdas, a gente fazia no curso. Ah, Por entendi. isso que eu falei mais ou menos. É. Mas você mesmo já colocou tema ou não?
coloquei no acesso ao inconsciente com bonecos. Fui para um Ah, tá. lugar, fui olhar uma situação que eu nem imaginava. Hum, Eu achei que, quando eu olhei nos bonecos, que eu senti ali, né, que eu montei o campo, na minha cabeça ia aparecer outra coisa, apareceu uma coisa que eu não imaginava. é isso E foi mesmo. assim, foi como você desativar um gatilho, assim, sabe? Uhum, O insight foi muito rápido, muito rápido. é isso mesmo. Que quando eu fiz isso, foi como demonstração no curso. Então, na hora que eu entendi aquela história que eu tinha montado ali, eu já comecei a desabar de choro, né? É, porque Aí, geralmente a gente não sabe a história, o cliente que sabe a história. E para ele faz muito aí sentido. os colegas de curso perguntou assim que eu fiz com a Vanessa, né? E agora, o que que ela faz? Ela falou, nada, ela já chegou lá onde eu queria, onde ela precisava chegar. É isso Ela mesmo. já liberou essa memória aí. E muitas vezes, isso é bem Até eu me legal. surpreendi, eu falei, mas só isso? Depois, achei que ela ia me virar do avesso, fazer um monte de coisa, pronto. Mas foi lá mesmo e eu mudei o meu olhar, assim, sabe, para as pessoas que eu acabei colocando naquele campo ali, né? Uhum. Eu consegui E às mudar o meu vezes, o olhar. interessante é que às vezes a gente até nem entende na hora, mas a nossa alma entende. Fica martelando depois, você fica procurando, É, organizando, a e até nossa na alma entende. apareceu uma pessoa que eu brigava muito com ela assim, e no fim, depois eu descobri ali naquele campo que eu estava querendo o filho dela para colocar no lugar do que eu perdi. Aí Hum, eu tinha uma birra muito grande dela. E como ela fez essa pessoa, eu acho que vai ser gravado, né? Como ela fez essa pessoa sofrer muito, que é o filho dela, eu peguei as dores para mim como se ele fosse meu filho, então eu condenei ela e fui proteger ele, tentar proteger ele, né? Só que eu não estava no meu lugar ali, né? estava se É, envolvendo em outro vou problema, até falar, eu de sogra eu fui pro lugar de mãe na situação, você acredita? acredito. E aí, com com esse campo do acesso ao inconsciente, eu consegui perceber que eu estava no lugar errado, E a gente faz isso assim, muito rápido, sem muito achando que rápido. está fazendo bem. Aham, achando que está fazendo bem, protegendo, aí você briga com a pessoa aqui, que é o amor da vida daquele outro ali, né? Achando que está fazendo bem, você não está fazendo bem. Às vezes você acaba até tirando o sossego da pessoa e o seu mesmo. O seu também, porque a gente sai do nosso lugar, né? O meu também. Eu saí lá do meu lugar e fui lá mexer num lugar que não era meu, que não me pertencia. É isso mesmo. É assim que E aí, acontece. isso aqui, sabia? Se eu conseguir terminar o curso, tá difícil. Eu pego muita coisa, tem que constelar isso, tá? É, Porque que eu pego muita coisa para fazer. Eu já sei mais ou menos, mas, né? Não sei o Sempre a fim gente ainda. pode voltar na nossa infância e Qual é ver o o que que a vazio que eu gente estou achou querendo que não preencher com todas recebeu. essas coisas que eu pego, né, para fazer? É. Quem que não fez para mim o que eu queria? E agora eu tenho que fazer para mim e talvez por ela. Mais ou menos assim. E aí, Vai me Lidiane, por que você constelar está tão aqui. quietinha hoje? Oi? Vai me constelar aqui. Ah, a gente pode. Hã? A gente pode. Não, Tudo mas bem tá aí, bom. Eu Lidiane? falei bastante hoje. Que bom. A gente está aqui para trocar ideia mesmo, para a É que eu gente. gosto de ouvir você falar. E aí eu vou fazendo os links com os outros conhecimentos que eu já tenho, né? E vai associando. É isso mesmo. É que Por eu isso tô que eu aqui gosto ouvindo. tanto. Só um pouquinho, Lid. Por isso que eu gosto tanto de falar de livros e de filme, porque às vezes a gente conversa uma coisa aqui que não tem muito a ver, mas depois eu vou lá e assisto um filme e falo, nossa, mas aquilo que ela falou, então é isso? Que a gente vivencia as cenas. E aí, vivenciando aquela cena, eu vou lá em algo que talvez eu até esqueci da minha vida. Ou fiz de conta que esqueci, porque a gente é mestre também em fazer de conta que esquece as coisas, né? Tudo bem aí, Lidiane? É não, porque a Luzia falou assim que ela nunca colocou tema, né?
Mas é isso que você acabou de falar. Às vezes a gente nunca colocou tema, mas assistindo um filme. Semana passada eu estava assistindo um filminho de desenho com o Guilherme e eu constelei, assim, acho que constelei, porque caiu uma ficha, assim, e é igual ela falou, é uma emoção que se a gente for definir o que a gente está sentindo, a gente não tem palavras para definir. Não tem palavra. Até uma E às música, vezes né? no que você coloca tema, às vezes a ficha não cai tão assim que te emociona, que te pega de jeito. Então, não é só colocar o tema que é constelar, que é outra coisa que ficou o mito, né? Ah, vai lá e constela isso, como se Eu acho que eu fosse a não varinha falei. mágica. O dia que eu fui, que a Vanessa pediu para mim colocar os bonequinhos, ela pediu um tema. E na hora não me veio nada na cabeça, para mim estava tudo perfeito. Uhum. Aí ela falou: já que você não tem um tema, monta aqui o campo hipoteticamente. Aí eu fui montar. Aí na minha Inocente. cabeça, assim, sabe, eu achei que eu estava montando o meu sistema. Como que fala? Dos meus pais, da minha mãe, fugiu a palavra agora. Meu sistema anterior, Uhum. da minha família que eu tenho hoje, meu marido, meus Família de filhos. origem. Tem um nome. E aí eu montei, só que a hora que eu montei, apareceu o tema do meu sistema atual. Né? E foi virando um filme na minha cabeça, e a história foi fazendo sentido, e ali a Vanessa não sabia nada do que tinha acontecido, mas eu acabei falando o que tinha acontecido. Uhum. E É, aí, porque a gente vê a cena ali e e ali revive ela de novo, né? É bem assim. Tudo bem aí, Thalita? foi isso que me atraiu bastante. Que bom. Seja bem-vinda. Tudo bem aí, Thalita? Tudo bem. Maria, tá tudo bem? Ariane, Suzana? Tudo bem. Que bom. Podemos dar continuidade? Vocês querem falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Suzana? Sim, eu vendo elas falarem aí, constelar não é simplesmente usar, né, a posição dos bonecos. É algo inconsciente também que acontece. É isso mesmo? É isso mesmo. Constelar é completar algo em mim. É entender algo. Sabe aquela ficha que cai assim? Tonhonhon. Sim. É porque me veio aqui agora mesmo, quando os meus pais faleceram, eu não fiz lembrança, porque não tinha missa presencial, né? Uhum. E não tinha como fazer, era online. Eu resolvi fazer tudo agora, até mesmo porque a família tudo mora longe para mandar para a família e tal. Eu decidi a fazer. Aí veio algo inconsciente assim na minha cabeça, né? O que eu faço? Aí eu falei, já sei, vou fazer um terço, né? O terço com o entremeio aqui, de um lado Nossa Senhora e do outro lado a foto dos dois, né? E eu fui em busca disso para me achar onde fazia, até que eu encontrei alguém que me indicou o que para fazer. E eu fui atrás, mandei fazer os textos. Tá, mas o que acontece? O dia que a minha mãe rezava muito o terço, demais da conta. Mas isso foi no meu subconsciente. E uma outra oração de Nossa Senhora, que o pessoal fala que você fala muito que vem, né? O nosso vem o Altíssimo para perguntar, que disse para perguntar para se quer ir. E aí ela rezava com meu pai, os dois rezavam juntos. Tá. Eu mandei fazer o terço,
deu certo. No dia que a minha mãe foi para Goiânia, meu filho colocou um terço na mão da minha mãe. Ela segurou esse terço todo o tempo dentro da UTI. Quando a minha mãe faleceu, veio uma enfermeira e perguntou para minha irmã: eu posso colocar o terço que ela segurou todo o tempo na mão dela, ela ser enterrada com ele? A minha irmã falou: pode. Ela falou: então eu vou arrumar direitinho na mão dela. Aí, na hora que ela faleceu, o meu filho estava dentro do quarto rezando um terço. Só que o terço dele rebentou na hora do falecimento dela. O terço dele rebentou e logo veio o telefonema. Hora que eu cheguei em casa hoje, que eu estava para Goiânia, com os terços, caiu a ficha. Aí meu filho falou assim: mãe, tudo se liga ao terço. A senhora mandou fazer as lembranças da minha avó, terço. Sabe assim? E algo me deu assim um alívio. Tá acabando o seu período de luto, né? Algo me deu um alívio. Com o tempo, o alívio vai chegando, as coisas, as fichas vão caindo, as coisas vão se completando. E aí a gente percebe, Suzana, que era para ser do jeito que foi. Que o como é só uma desculpa, era para ser daquele jeito. Tanto é que era para ser do jeito assim, eu revoltada porque foi de Covid, né? Porque eles estavam comigo, foi de Covid. Semana passada, uma sobrinha do meu esposo perdeu a mãe. Ela tinha problemas de coração, ela perdeu a mãe. Ficou o pai. Anteontem o pai deu AVC e faleceu ontem. Aí o que aconteceu comigo? Eu falei: meu Deus, era para ser. Era para ser. Eles não têm nada a ver com Covid, e foi os dois. Minha mãe foi com 7 dias de diferença do meu pai, e os pais dela foi com 6. É assim. E completamente diferente. Então, tudo vai se encaixando. Vai se encaixando. Aquilo que vai se encaixando. Aquilo que é muito difícil, sabe? Que não engole, que ninguém engole, é porque não era para ser. E às vezes a gente fica teimando em algo que está muito, muito difícil. Então, isso é para a gente perceber também, se está muito difícil, é porque não é para ser. Né? Porque quando é para ser, é leve. Mesmo que a gente resista um pouco, é leve. Por exemplo, tem muitas pessoas que chegam para constelar e que falam: nossa, eu queria tanto, há tanto tempo que eu queria isso, mas eu não sabia que tinha. Esses dias mesmo, uma professora minha do mestrado me mandou uma mensagem, ela viu uma mensagem no Facebook, e aí ela falou: nossa, eu não sabia que você constelava, e eu estou precisando tanto constelar um assunto. Então, a pessoa vem pronta, assim, sabe? E é leve. Enquanto que, às vezes, vem aquele meio empurrado, aquele que vem empurrado dá um trabalho. Dá um trabalho porque não aceita. E é justamente sobre isso que eu vou falar daqui a pouquinho com vocês, sobre o aceitar, né? Sobre o dizer sim para tudo que é, do jeito que é, por mais difícil que seja. E muitas vezes, depois eu vou voltar aqui nesse exercício, mas às vezes a gente tem dificuldade de se despedir do velho porque a gente ainda não concorda com o que foi. A gente tem dificuldade de concordar com o que foi.
E enquanto eu tenho dificuldade de concordar com o que foi, falando lá do velho trem, que às vezes já foi embora, mas o novo já está estacionado e a gente não consegue olhar para o novo, porque eu ainda estou olhando lá para o velho, isso tem a ver também com êxito na vida. Por quê, Fabrícia? Porque o sucesso, né, ele tem a ver com pai e com mãe. Sem pai e mãe não tem sucesso. Nosso grande primeiro sucesso foi a fecundação. Ali foi nosso sucesso. Então, enquanto eu não concordo com a minha mãe e com meu pai, mãe é o sucesso. O sucesso tem a cara da mãe. E pai é na mão do pai que a gente vai para o mundo. Então, mãe traz para o mundo, pai leva para o mundo. Enquanto eu não concordo com aquele pai e aquela mãe que eu tenho, eu não consigo olhar para a vida. Eu nego a vida. E isso é muito diferente de amar, viu, gente? As pessoas estão confundindo muito amar. Eu não estou dizendo de amar, não estou falando amar. Amar é um verbo que exige ação. Honrar é um pouco diferente. Então, o êxito na nossa vida, ele vem por meio da junção dentro de nós, de pai e de mãe, de feminino e de masculino, de amor e de poder, de corpo e de mente. Tudo é dual. Tudo. Então, não existe filho sem pai e mãe. Não há possibilidade de ter um filho só com a mãe, por exemplo, ou só com o pai. Ah, Fabrícia, mas às vezes não foi pai, não criou. Pai é quem cria, tudo bem, então vamos colocar genitor e genitora. Mas eu preciso agradecer a vida que veio por meio daqueles dois seres. Só isso vai fazer com que a minha vida flua. Antes disso, nada acontece. Nada acontece. Ai, minha mãe é muito ruim comigo. Ok, mas ela te deu a vida. Ai, o meu pai, ele traiu a minha mãe, não sei o que lá, ele ficou com raiva de mim, ou coisa parecida. Ok, ele te deu a vida. Não estamos falando do que aconteceu depois, estamos falando da vida. E o êxito tem a ver com vida. E tudo passa pelo concordar, pelo dizer sim. Esse é o principal princípio da constelação familiar, o assentir, que é o dizer sim para tudo que foi, como foi e com quem foi. É o sim que liberta, é o sim que faz com que as doenças sarem, é o sim que faz com que eu tenha sucesso na vida, no trabalho, nos relacionamentos, é o sim que faz com que a vida da gente flua. Enquanto eu ficar com ressalvas, mais ele, mais isso, mais aquilo, não flui. E aí a constelação, ela se ocupa especialmente de fazer com que a gente possa olhar para os nossos pais de uma forma diferente. Quando eu consigo olhar para os pais de forma um pouco diferente, eu vou conseguir olhar para mim também de forma diferente. Eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Como que eu vou me aceitar se eu não aceito minha mãe? Como eu vou me aceitar se eu não aceito meu pai? Como que a vida vai fluir para mim se eu não concordo com a morte deles, por exemplo? Ah, mas eu estou passando por um luto. Ok. E deve passar mesmo. Toda grande ruptura gera gera um corte. Esse corte precisa de tempo para cicatrizar. Mas é um tempo com começo, meio e fim. Assim como também nos relacionamentos que não dão certo. Eles precisam de um tempo para cicatrizar. Cicatrizou? Muito obrigado por tudo que foi, do jeito que foi. Agora você está ali para viver a sua vida. E não colocar os filhos no meio como moeda de troca. É o sim.
É o sim que liberta. Sim para tudo que foi, e como foi, e com quem foi. Só isso vai fazer com que as nossas vidas mudem. Só isso, né? E aí eu preparei para fazer com vocês um exercício de liberação, de passado, para olhar para o futuro. Porque na maioria das vezes, nós não precisamos de um novo caminho. O que a gente precisa mesmo é de uma forma diferente de caminhar e de olhar para a nossa vida. Assim, né? E tudo isso a gente pode trabalhar de forma mais aprofundada, ou no simples fato de constelar, que é o colocar tema. E aí esse colocar tema, meninas, é um pouco mais além do que eu estar lá sozinha e assisto um filme e tenho um insight. O constelar, colocar tema, significa também fazer movimentos de correção, para que eu possa me liberar para poder fazer diferente depois, né? É um passo além do tomar consciência. O simples tomar consciência já é libertador, já faz com que algo movimente dentro de mim. Mas às vezes sozinhas as pessoas não conseguem ter essa consciência e precisa de ajuda, e está tudo bem. Tem também agora os processos de mentoria individual, que pode ser para desenvolvimento pessoal ou também profissional. Porque às vezes os nossos projetos não vão para diante porque a gente está olhando ainda lá para o passado, né? Então, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, é um prazer enorme. Eu quero continuar com esse projeto, que a gente tenha pelo menos um encontro por mês, cada mês com um tema, né? Hoje foi soluções sistêmicas para a vida. No próximo eu ainda vou ver, mas eu penso que vai ser êxito na vida, êxito na profissão. E assim a gente vai falando. E eu vou trazendo aqui para vocês aqueles assuntos que as pessoas mais me procuram, para que a gente possa ir trabalhando juntas, né? A Lidiane já fez mentoria comigo, a Suzana está no processo de mentoria, e assim, todas que quiserem são bem-vindas, né? Juntas a gente vai mais longe e vai além. Agora vamos fazer um exercício para a gente finalizar a noite? E quem está assistindo também pode fazer esse exercício aí da sua casa. Muitas vezes as coisas não vão para diante porque eu ainda não concordei com aquilo que passou. Então agora, para quem já fez, não tem problema de fazer de novo. A gente é como cebola, sempre vai ter capinhas, né? Então, imagine na sua frente, visualize um ponto. E do seu lado direito também um outro ponto para olhar. Na frente vai ser o passado. E agora vocês vão se conectando com uma tela que se apresenta na sua frente. E você vai lembrar agora de alguma situação muito difícil do passado. Talvez da infância, talvez da juventude, talvez que envolva os filhos, o casamento, ou até mesmo os pais. Imaginem agora uma situação do passado. Como fica o seu corpo, sua respiração, diante dessa cena? Quem está nessa cena? Por mais difícil que seja, olhe para ela mais uma vez e diga sim. Foi do jeito que teve que ser. Eu fiz o que pude com os recursos que eu tinha.
E do jeito que foi, faz parte de mim. Sim. 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 E agora você vai olhar para o ponto à direita, que é o presente. Como é olhar para esse presente agora? Melhor ou pior? Volte de novo no passado difícil e diga sim. Eu agora posso me abrir para o presente e para o agora. Eu decido deixar o passado no passado. Sim para tudo que foi e do jeito que foi. Eu agora escolho olhar para o presente. E aí você olha de novo para o presente e veja o que muda. Melhora? Se alguém ainda não consegue olhar para o presente, volta de novo no passado e diga: talvez eu ainda precise de mais um tempo. Mas eu escolho conscientemente deixar o passado no passado e fazer um pouco diferente a partir de agora. E aí você olha de novo para o presente e veja como fica. Isso. Se tiver tudo bem, você pode levantar para sair desse lugar. Isso. Tudo bem para a Lidiane? Mais alguém? Tudo bem para todo mundo, será? Tudo bem, Thalita? Tudo bem, Luzia? Tudo bem, Suzana, Ariane? Será que tudo bem? Alguém ficou se sentindo mal? Tá tudo tranquilo? Tranquilo para todo mundo? Então tá. Diante das situações difíceis do passado, vocês podem lembrar desse exercício e fazer do jeito de vocês. Até mesmo diante de uma pessoa difícil, olhar para ela e dizer sim, você faz parte, foi do jeito que foi, agora eu escolho fazer um pouquinho diferente. Aí você olha para o presente, veja como é que fica, aí volta de novo lá na situação, se for difícil ainda, olha de novo, pode fazer umas 3 vezes e vai sentindo no corpo como que fica. É muito bom de fazer com a pessoa. Quando a gente está com algum problema com alguém, a gente faz esse exercício, diga sim para ela. Você pode pegar também, para ficar mais fácil, 2 cadeiras. Uma cadeira é você, outra cadeira é a situação do passado ou a pessoa. E aí você vai trocando de cadeira. Primeiro fica aqui, vem aqui, vai ali. E vê como é que fica no final. Se é possível olhar para o presente e deixar aquela pessoa lá no canto dela. Ou aquela situação lá no canto dele. E assim a gente vai aprendendo a ter recursos internos para sair das situações de dor e de trauma. Dizendo apenas sim. Não precisa falar todas essas outras coisas que eu disse. Apenas sim. Sim. Se for alguém que tenha uma hierarquia maior que você, por exemplo, um chefe,
o pai e a mãe, um irmão mais velho, aí eu posso Me curvar. se curvar um pouquinho, só até no queixo. Não precisa muito, não. Se for alguém igual, não precisa se curvar, porque a gente não vai se curvar diante do igual. Diante do igual, a gente só diz eu sinto muito. Diante do maior, a gente se curva. Diante dos pais, a gente se curva. Diante dos irmãos mais velhos, a gente se curva. Diante dos filhos, do marido, dos irmãos mais novos, a gente só sente muito. A gente não se curva. Assim a gente vai indo para o nosso lugar. E no nosso lugar a gente tem força para fazer diferente. Assim. Eu queria ouvir de vocês agora por que valeu a pena participar desse grupo de estudos, dessa aula. Querem falar para mim? Deixa eu falar, Fabrícia. É sempre um aprendizado a mais, né? Sim. Eu vejo, assim, quase as mesmas coisas, mas diferente, Uhum. cada vez que se faz, entendeu? Completa-se, entendeu? É bem E assim mesmo. quando fiz o primeiro exercício, ele me perguntou agora, você sentiu mal? Eu suei muito, transpirei bastante, né? Já estava transpirando. Mas no primeiro exercício, parecia que tinha algo em cima dos meus pés, um peso em cima dos meus pés, entendeu? E eu pensei que fosse até minha cachorra, mas aí ela balançou do lado, de cá. Falei, uai, o que tem nos meus pés, então? Aí eu mexi com os pés para ver se tinha alguma coisa mesmo em cima dos meus pés, e não tinha nada. Isso mesmo. Às vezes a gente se sente presa, especialmente no passado. O passado é um lugar que ele nos mantém sem ação, né? Porque o que a gente pode fazer com relação ao passado? Olha que estranho. Olha o campo. Alguma coisa soltou aqui na minha roupa, da minha calça, eu acho. Soltou uma linha e estava me prendendo. E aí eu soltei, a linha saiu. Esse é o campo, gente, falando. Então, às vezes, sabe aquela historinha lá do elefante? Que às vezes o elefante está preso numa cordinha de varal. Não, não tem. Nunca viu? Ah, tem uma imagem lá, vou mostrar para vocês. Vou mandar para vocês no grupo lá. Então, às vezes, a gente está preso lá só por uma linha, mas a gente está lá preso. Está preso a uma linha. Mas a prisão, ela é mais emocional do que real. Eu não me lembro, não ficou na memória o meu passado de criança. É como se eu tivesse passado uma borracha. Assim. Não lembro nada, muito pouca coisa. Assim, o pessoal conta, meus tios, né, conta, minha mãe contava, mas eu não me lembro. Quando eu adoeci, eu fiquei 1 ano doente, 1 ano no hospital. E eu não me lembro disso. E eu não era tão pequena. Eu morava em Minas ainda. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha uns 5, 6 anos. Hum. Mas eu não me lembro.
Entendi. Depois a gente vai conversar sobre isso mais. Certo. A Suzana está fazendo mentoria comigo, meninas. E tem coisas que vai aparecendo, assim, coisas que precisam ser trabalhadas. Do nada elas surgem. É igual a história da Luzia. Faz uma imagem aí hipotética. Aí ela achou que estava criando algo sem nenhuma importância, e quando foi ver, ela estava envolvidíssima naquela situação, né? Então, muitas vezes é mais fácil a gente esquecer do que encarar a realidade. Assim. Tudo bem aí para você, Thalita? Foi tudo bem hoje? Não ligou o microfone. Ligou. Ué. Ligou, mas não ligou. Fala. Tá ligado, mas não tá aparecendo sua voz. Qualquer coisa você escreve. Mas a constelação, o trabalho da constelação é isso mesmo, meninas. O mesmo assunto nunca vai ser visto e nem dado de forma igual, né? Mesmo que eu queira, essa aula que eu estou dando para vocês aqui, ela nunca mais vai ser igual. Essa linha que eu nem sei de onde saiu, que pode até ser de algum lugar lá, né, da minha calcinha, apareceu, estava me incomodando, eu tirei a linha assim, né? Então, tinha que ser assim. Né? Vai acontecer de novo? Acho muito provável, muito improvável, né? Não vai ser. Você vai tentar falar isso, Thalita? Funcionou agora. Não sei o que aconteceu. Hoje, próximo ao horário de começar a aula, eu senti um desconforto bastante grande, assim, como se fosse uma dor de estômago, uma gastrite, alguma coisa assim, sabe? Mas não é no estômago. A dor é como se fosse de gastrite, mas é na barriga mesmo. E estou aqui meio encolhida o tempo todo por conta disso. E aí, enquanto você falava os exercícios, me vinham assim imagens de coisas que eu não consigo digerir mesmo, né? E situações que estão acontecendo não que eu não aceito e que não, sabe, não vai. Então eu acredito que tenha sido algo nesse sentido. E agora, nesse último exercício de voltar ao passado, eu me senti realmente presa ali, os meus pés presos. Eu fiquei até com um desconforto, assim, no pé. Depois que terminou, fiquei um pouquinho incomodada. Mesmo eu voltando várias vezes, né, do passado para o presente, ainda eu continuei ali, parada no passado. Eu ainda continuo ali. Eu não sei se questão de ordem, ou se é errado ou não, mas o que tem me incomodado nesses últimos tempos é uma situação com o meu pai, que ele está passando, né? E eu não consigo aceitar ele passar. Sempre ele passar por isso, as pessoas passarem passar a perna nele, né? Sempre. Ele ajuda e a pessoa dá rasteira, e ele ajuda e dá rasteira de novo. Então, são coisas que ultimamente tem me incomodado. E
não sei até onde que eu posso ajudar também, né? Eu não posso fazer muito, porque tem que partir dele, né? Também. O que você pode com relação a ele? É só olhar isso aqui e dizer sim. É isso que eu senti na hora desse último exercício, eu senti assim, porque são coisas que já aconteceram comigo, né? Até faz pouco que eu parei eu sempre estava muito disposta a ajudar, e às vezes eu tirava de mim, ou da minha casa, ou dos meus filhos para ajudar o outro, porque eu não conseguia ver o outro, né? Na situação difícil. E depois eu via que não era bem como eu achava, né? É. Então, eu acabava fazendo a mesma coisa que o meu pai, né? Uhum. E você fazia porque queria, não é? Porque eu achava que devia fazer, porque, não sei, coitado do outro, né? Coitado do outro que está sofrendo. Eu Ele sempre também deve era... pensar a mesma coisa. Geralmente, a pessoa que é passada para trás, ela se deixa passar para trás. É, Mas com relação aos nossos pais, a gente não pode nada, nem mesmo ajudar. É uma arrogância achar que pode ajudar os pais. E aí é uma inversão de ordem mesmo, Thalita. Não tem nada a ver com certo e errado. É só com inversão de ordem. Porque se eu vim depois, como que eu tenho condições de ajudar ele? Não dá, não tenho força. Posso e é até isso que eu ia dizer, aí tentar. fico sem força, né? Hã? E aí eu fico sem força, né? E aí vai ficar doente. E é o que tem sido. Eu ainda falei com meu esposo esses dias. Desde que começou a situação, todo mês eu tenho tido baixa da imunidade. Sempre me dá alguma coisinha. Uhum. Desde janeiro, praticamente, eu tô com alguma coisinha. Aí eu falei pro meu esposo, eu vou ter que ver o que está acontecendo, né? Porque, mas eu não pensei em nada sistêmico, nada desse lado, né? Falei, vou ter que ir no médico, vou ter que ver. E aí hoje eu entendi, né? É bem Onde assim. está a minha força, né? Não tem. Diga sim para ele. Você é grande, eu sou pequena. Da sua vida você cuida. Né? Difícil, né? Chega dói. Só de ouvir. É, mas é possível. Tudo bem aí, Maria? Tudo bem. Quais Tava com foram as. saudade. Pois é, né? A gente fica sem se falar, sem se ver, da saudade mesmo. Quais foram as fichas que caíram aí hoje? Como a outra colega falou, a gente escuta, né, as mesmas coisas, mas de formas diferentes, né? Eu já havia escutado, né, você na mentoria, você falou muitas coisas, mas assim, eu escutei totalmente diferente. Eu venho assim num processo muito grande de aprendizado, passei por muitas coisas difíceis nos últimos meses, mas eu já assim, fiquei muito orgulhosa de mim, me olhei e falei assim, nossa, como que eu tô adulta? Não sou mais uma criança birrenta. Enfrentei assim com muita maturidade e quero e vou continuar nesse processo. Para mim, estar aqui hoje foi ouvir, parece que tudo novo. Tudo foi igual, mas de modo diferente, sabe? Novo. Aprendi algo diferente. Na hora que você falou da gente perguntar, né, se aquilo me pertence, a quem pertence, se é a mim, se é do outro. E esses últimos dias eu fiz essa pergunta muito para mim, que eu venho sentindo muitas coisas que eu já tenho certeza que não são minhas Hum, e que é, eu quero trabalhar isso. é. E é isso. Estou no processo e quero continuar, porque eu sou apaixonada.
pelo sistema, pela constelação, e cada dia que fala e que eu vejo, é como você falou, me dá uma leveza muito grande e me puxa muito a isso. Eu, assim, para mim, é libertador como pessoal, cura, até cura interior, e processo do dia a dia mesmo, mesmo eu estando às vezes muito no elástico invisível. Mas eu já consigo me enxergar que eu tô lá e que eu preciso ir adiante. É isso. O que eu quero deixar para vocês desse encontro de hoje é que, diante de tudo aquilo que é difícil, só nos resta dizer sim. Não posso com isso, sim. Sim. E por mais difícil que seja, Thalita, Lidiane e Ariane, olhar para os nossos pais e dizer, vocês são grandes, eu sou pequena, é possível. Posso falar algo que aconteceu? Pode. Meu pai, então, depois que eu fiz a mentoria com você, eu já estava nesse processo, né, que eu já faz tempo, assim, não fazendo o acompanhamento que eu quero fazer, mas em relação a mim e o meu pai, depois de tudo que eu venho aprendendo com você, eu estive com ele agora no aniversário dele em junho, foi tudo tão maravilhoso que eu aprendi isso. E eu vou falar para vocês, é libertador. Como que é transformador. A gente se colocar no lugar da gente de pequeno, e a outra colega falando, né, do pai dela, sim, é a vida dele, não é fácil a gente fazer isso, mas assim, é libertador, e eu vi o quanto que o meu pai se transformou comigo, só o fato de eu ter me colocado no meu lugar, de filha, e dizer sim, aceitar ele do jeitinho que ele é, e tudo, né, o que vem. É maravilhoso, libertador. É isso mesmo. É dizer sim. Isso. Porque se eu olho para o meu pai também como um fraco, que os outros... Vou usar seu exemplo, tá, Thalita? Dá licença. Se eu olho para o meu pai como um fraco e os outros passam ele para trás, eu também sou uma fraca. Né? Porque banana dá banana, né, gente? Se eu sou filho de um fraco, eu sou fraca. E nesse movimento também, assim, até a família se transformou com ele de um modo, assim, muito grande. Não sei se foi eu, né, o modo com que eu me dirigi, né, a maturidade, tudo, né, com todo esse processo, esse movimento, mas até a família. É muito... Quando eu mudo, tudo muda, né? Isso, exatamente. Porque a constelação, eu aprendi isso uma vez e eu penso que é bem isso. A constelação é como se a gente pega uma lagoa bem parada e a gente joga uma pedra. Então, todos que estão ali naquela água ou em volta daquela água, às vezes eles nem estão, não participaram, mas vai chegar lá neles aquela vibraçãozinha, né? Daquele movimento que a água faz. Não é isso. Então, muito obrigada por vocês terem dito mais uma vez sim, por vocês se disponibilizarem a estar aqui comigo hoje, né? Que vocês possam convidar mais pessoas para vir no próximo mês. Eu acho que vai ser... Deixa eu já ver a data, que vocês já reservam aí a agenda de vocês. É dia 17. Então, dia 17/8, se Deus quiser, a gente volta para o grupo 2. E assim a gente vai se encontrando. Tá bom? Um beijo grande. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem lá no privado, no WhatsApp ou no Instagram, e a gente se fala. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Beijos de luz.
E sim para tudo como foi, tudo como é. Sim. Gratidão, gente. Ah, deixa eu tirar foto, esqueci. Ai, Eugênio, peraí que eu vou... Eu já tirei aqui, já, você já está lá no Instagram já. Ah, é? Nossa! Então vocês tiram foto aí e marcam lá para as pessoas que não vieram ficar com inveja. No começo eu tirei.